Opa, opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Vocês compreenderam, meus amores? Entenderam aí como é que a gente fez lá? E, professor, mas causa uma certa confusão. Toda vez que você tiver a necessidade, dentro deste conteúdo, de achar um resultado para o y, para a função, onde ele pergunta, olha, qual é o maior valor possível que eu possa ter para aquela função? Qual é o menor valor possível que eu possa ter para aquela função? O que é para vir na sua cabecinha, professor? Ou irei substituir o 1, ou irei substituir o menos 1, seja a função seno, seja a função cosseno. Mas eu quero que vocês entendam que, pelo fato do maior valor possível de um seno ser 1, não quer dizer que eu tenha que colocar 1 para encontrar o maior resultado possível. Por quê, professor? Porque ao substituir aquele valor, eu tenho que ver todas as contas que eu vou fazer nesta função. E pode ser que aconteça um jogo de sinal que, ao substituir 1, que é o maior valor possível para o seno, faça com que eu encontre um y que não seja o maior valor possível. Então, por via das dúvidas, se você lê a questão, se você não consegue perceber que para achar o maior valor possível, a maior imagem ou a menor imagem, seja substituir 1 ou menos 1, você faz duas contas. Vai perder um pouquinho mais de tempo, mas você faz as duas contas e você vai ter os dois resultados. Tendo-se os dois resultados, você vai ver qual que é o maior, qual que é o menor. Quer ver que a gente vai já estar trazendo situações, problemas, onde você vai perceber, ou eu coloco 1, ou eu coloco menos 1. Agora, se você já conseguir perceber qual dos dois é o melhor, perfeito. Por quê? Porque eu também vou precisar que, ao você identificar se o 1 realmente é para dar o maior valor possível, ou se o menos 1 é para dar o maior valor possível, ou menor, vice-versa, eu tenho que saber qual é o ângulo. Lembra lá? Professor, no caso do seno, para o seno de um ângulo dá 1, 90 graus. Lembra, não vai esquecer. Para o seno de um ângulo dá menos 1 é o 270 graus. E lembra da representação em radiano. 90 graus é π sobre 2 radiano, 270 graus, 3π sobre 2. Vamos retomar? Vem cá comigo. Vamos iniciar a nossa segunda aula de hoje. Professor, qual que é o conteúdo? Está aí na tela de vocês. Funções trigonométricas, função seno, função cosseno. Nesse primeiro momento, que você não estava presente, para quem não estava presente na nossa primeira aula, a gente recordou tudo do domínio da imagem do período, que é o reconhecimento daqueles coeficientes que me ajudam a achar a minha imagem e o meu período, respectivamente, tá bom? Quanto ao estudo da imagem, professor. Qual é o maior valor possível que eu possa ter para um seno? Qual é o menor valor possível que eu possa ter para um cosseno? Ou seja, maior e menor valor possível para seno e para cosseno. Para quê? Eu olho para uma questão dessas, os alunos até dizem assim, ai, professor, tu é com medo? É do Enem ali? Do Enem, professor. Aí a pessoa diz, professor, pois deve ser muito difícil? Será, gente? Vamos ver aqui. Ele disse para mim que um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido a sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume, deixa eu pegar um marca-texto aqui, porque quando aparecem algumas informações aqui, ó, ele disse que esse T, professor, é o tempo, né, professor, em minutos, para ele atingir a órbita, ou seja, sair do planeta e ficar lá só girando ao redor do planeta. E ele disse que atinge essa órbita a uma distância R quilômetros do centro da Terra. Então, quando esse R, está perguntando, quando esse R assume seus valores máximos e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu. Eu acho que vocês já estudaram isso na física, primeira série do ensino médio, no conteúdo de gravitação universal. É esse conteúdo da física que explica aquela sensação que você tem. Eu acho que você tem, porque eu tenho. Eu tenho essa sensação. Você já passou, você está conversando com um colega seu, e você diz, Ave Maria, professor, mas esse dia passou muito rápido.
Ou você diz, professor, mas esse mês passou muito rápido. Ah, Maria, foi assim, professor, que passou esse mês. Ou melhor, vamos ser mais exatos, porque eu preciso ter uma medida de tempo maior. Gente, cara, mas esse ano passou muito rápido. Eu tô achando que esse ano passou muito rápido. E você? Eu achei. Professor, mas um dia pode passar mais rápido? Pode. Um dia pode passar mais rápido. Não, Gabriel, no caso da aula, nossa, nós não estamos no perigeu, não. É porque quando tem participação, com certeza a aula passa mais rápido mesmo. Mas é bom porque eu estou até recordando um conteúdo de física com vocês. Então, lá na gravitação universal, ele diz que quando o teu astro, quando o teu planeta, ele está fazendo lá o movimento ao redor do Sol, não é, professor? Não é isso? A Terra não gira em torno do Sol? Não é assim? Quando a Terra completa uma volta em torno do Sol, professor, a gente diz que passou-se, transcorreu-se um ano. Não é isso? Não é o tempo que leva para a Terra dar uma volta ao redor do Sol? Só que o que acontece é que a gente, na cabecinha, a gente acha que esse movimento é um movimento circular. E não é. Parece um ovo, professor, uma elipse. Então, quando você olha lá o movimento da Terra, tem hora que a Terra passa mais próxima do Sol e tem hora que a Terra passa mais afastada do Sol. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Ó, é tipo isso aqui, só para vocês entenderem. E precisa entender também essa questão. Professor, tá aqui o Sol, ó. Tá aqui o Sol, professor. Então, aqui, ó, você vai ter a Terra descrevendo esse movimento aqui, ó. Então, tá aqui a Terra, ó. Vai ter hora que a Terra vai estar nesse ponto. Vai ter hora que a Terra vai estar nesse ponto. Então, quando a Terra estiver nesse ponto aqui, professor, esse ponto aqui, ele é chamado de periélio. Periélio de perto, ó. Perto. Periélio de perto. E esse ponto aqui, que é o ponto que está mais longe do Sol, ele chama-se de afélio, que na questão ele chamou de perigeu e afageu, acho que foi isso mesmo, afélio. Esse af de afastado, até para você associar, esse af de afastado aqui, ó. Então, eu tenho o periélio e o afélio. O que que mantém, professor, a Terra girando aí bonitinha ao redor do Sol? Por que que a Terra não foge, sai para longe do Sol? Porque existem forças gravitacionais. Existem. O Sol atrai a Terra atrai o Sol com a mesma força, porém com sentidos contrários, porque senão um ia bater, um ia se chocar com o outro. A mesma coisa acontece Terra-Lua. O que eu estou dizendo para vocês é quanto mais próximo tu tiver do Sol, maior é a atração, maior é o valor dessa força de atração gravitacional. Quanto mais afastado você tiver do Sol, menor é essa força gravitacional. Então, quando você estiver passando, a Terra estiver passando por aqui, professor, ó, esse trecho aqui, professor, a Terra vai ter maior velocidade. Quando você estiver indo para esse trecho, a Terra, professor, vai ter menor velocidade. Então, se a Terra girar com maior velocidade, teu dia vai passar mais rápido. Ah, professor, então quer dizer que existe mesmo isso, do dia passar mais rápido? Existe. Ô, professor, mais um dia não tem 24 horas? Vai ter 23 horas? Não é que você vai diminuir. A sensação que você tem é quando completa. Tipo, tem dia que amanhece, eita, são 5 da manhã, hoje já tá claro. Entendeu? Continua tendo-se as mesmas 24 horas. Só que a tua sensação de claridade mesmo, professor, tá claro dia, tá escuro noite, não é normalmente isso? Então vai amanhecer mais rápido, vai anoitecer mais rápido. A ideia é essa, você vai estar no afélio, quando você tá, é o dia mais demorado. Até que, eita, esse dia não passa, principalmente quando o cara tá trabalhando. Poxa, cara, o dia falta não passar, é mais ou menos isso. Tá, professor, mas espera aí. Deixa eu voltar lá. O que que o cara quer nessa questão? Eu fiz
essa explanação justamente para você entender o que ele vai perguntar aqui. Ele me deu aquela fórmula, ele já disse que esse R aqui, professor, é a distância que o satélite vai estar do centro da Terra, está escrito lá no contexto. Ele já me disse que T é o tempo que leva para o satélite chegar na órbita, e agora ele vai fazer a pergunta. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu. Professor, cara, tá fácil. Apogeu, perigeu. Olha só, ele já até disse para mim lá, professor. Quando é que a Terra se encontra no apogeu? Quando é que no caso seria no afélio? Quando é que ela está no periélio? Quando é que ela está no afélio? Professor, cara, o periélio é de perto. O afélio é esse apogeu aí, que é mais afastado, né? Então, professor, ele diz lá para mim, ó. Ele diz aqui, ó, respectivamente, ó, o apogeu, professor, é o máximo, professor, é a distância máxima. O perigeu, professor, não é mais perto, é a distância mínima que esse satélite vai estar da Terra. Entendeu? Porque a gente sempre pensa que vai ser sempre um movimento circularzinho lá. Não é, gente. É sempre uma elipse. Então, ele quer que eu calcule o maior valor e some com o menor valor, professor. Aí eu vou calcular o valor de quem? Desse R aqui. Qual é o maior valor? Aí a pessoa diz, professor, como é que eu vou usar essa fórmula? Você vai olhar só para cá, gente. Só aqui, ó, cosseno do ângulo. O teu trabalho é pegar aquele cosseno do ângulo que eu acabei de circular lá em azul e substituir por 1 ou por menos 1. Como ele quer saber o máximo e o mínimo, professor, eu fazia uma conta substituindo 1, eu fazia uma conta substituindo menos 1. Professor, então vamos nós. Ele quer saber se vai dar 12.765 quilômetros, 12.000 quilômetros, 11.730, 10.965 e 5.000 ou 5.865. Está aqui a fórmula. Diz só uma coisa para mim. Vamos ver se vocês vão lá no chat e respondem para mim. Se eu quisesse que esse RT aqui, professor, para o RT, professor, máximo, você vai ter que substituir o cosseno por quanto, gente? Para o RT máximo, você tem que substituir o cosseno por quanto? Para o RT máximo, o cosseno de 0,06 T tem que valer quanto? E, professor, mas quanto é o T? Eu não preciso saber quanto é o T. Aquele 0,06 vezes T é o meu ângulo. Eu sei qual que é o meu ângulo? Não. Mas, independente do valor do ângulo, o maior valor que um cosseno pode dar, é 1. O menor valor que um cosseno pode dar é menos 1. Mas o que eu estou perguntando é, para que o RT seja máximo, eu teria que substituir por 1 ou por menos 1? Para o RT ser máximo, para o RT ser máximo. Analise comigo, Gabriel. Para o RT ser máximo, tu tem que botar 1 ou menos 1 ali. Lembrando que ali é uma fração. Você vai pegar aquele 5.865 e vai dividir pelo resultado da conta de baixo. Então, quanto maior é o denominador, menor é o quociente. O maior valor possível que o cosseno pode ter é 1. Mas o que eu estou perguntando é, para que eu encontre o maior RT, eu tenho que substituir aquele valor lá de baixo, professor, por menos 1, professor. Para o RT ser máximo, na hora de eu substituir aqui o cosseno, eu vou ter que substituir por menos 1. Para mim encontrar, professor, o menor RT, o valor mínimo de RT, eu vou ter que substituir o cosseno de 0,06T por 1.
Hoje, professor, não estou entendendo mais nada. O senhor não acabou de dizer para mim que o maior valor do cosseno é 1? Disse. Do cosseno, não da conta que você vai fazer. O que eu estou dizendo é que se eu quiser achar o maior valor possível disso, eu tenho que colocar aqui menos 1. É isso que eu estou dizendo para você. Se eu quiser achar o menor valor possível disto, eu tenho que substituir isso aqui por 1. Sempre, professor? Não, vai depender de cada função. Tem hora que para achar o maior valor possível do y, eu tenho que botar 1. Tem hora que tem que botar menos 1 e vice-versa. Ah, professor, eu estou na dúvida. Quanto que eu vou botar 1 menos 1? Faça as duas contas. Faça a conta substituindo 1, guarda o resultado. Faça a conta substituindo menos 1, guarda o resultado. Quando tu pegar os dois resultados, tu vai ver qual deles deu o maior, qual deles deu o menor. Sim, vão ser realizadas as duas contas. Uma para o apogeu e uma para o perigeu. Que no caso, o perigeu é a parte mais perto lá. Não é isso? Se está mais perto, o tempo vai passar mais rápido. Não é isso? Ah, professor, tá aqui, ó. Não é isso? Apogeu, ó, que ele falou para mim lá, ó, disse. O apogeu, no caso aqui assim, é a distância que ele tá calculando. Apogeu mais longe, perigeu mais perto, mínimo. Professor, então vamos ter que calcular, professor. Vamos lá, deixa eu ver se eu botei a fórmula novamente aqui. Então vai lá, professor. RT vou até escrever mesmo. Apogeu, professor. O senhor tem RT é igual, era 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes o valor que eu vou substituir. Professor, o apogeu, já colocou para apogeu é o mais distante, né? Esse daqui é para dar o maior resultado possível, é para dar o valor máximo. Então, nessa questão, para que você encontre o maior valor possível disso que eu acabei de circular, você vai ter que botar aqui, professor, menos 1. Porque quanto menor é o meu denominador, maior, professor, será o meu quociente. Então, aqui nós vamos ter 5.865 dividido por 1, 0,15 vezes menos 1 dá menos 0,15. Professor, vai dar 5.800. Deixa eu só apertar um pouquinho aqui, para caber tudo na mesma linha. Tá certinho, viu? Não tá errado não. Só aproximar um pouquinho mais aqui esse sinal de igual. 5.865 dividido por 1 menos 0,15. Vai dar 5.865 dividido por 0,80 e... Pronto, professor. Eu vou encontrar aqui a maior distância que esse satélite vai estar, professor, do centro da Terra. Deixa eu dividir aqui. Vai ficar 5.865 dividido por 0,85. Professor, deu exatamente 6.900 quilômetros. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou agora encontrar o perigeu, professor. Que é o mínimo. Vai ficar RT é igual a 5.865 sobre, aí vai ficar 1 mais 0,15 vezes, aqui eu vou botar o 1 no lugar do cosseno, professor. Então, vai ficar 5.865 sobre 1 mais 0,15. 5.865 dividido por 1,15
15. Aqui, no caso, vai ser a menor distância. Ó, independente de você saber qual era o maior, qual era o menor, você fazia a conta. 5.865 dividido por 1,15, você vai ter 5.100 quilômetros. Ele pediu que você somasse esses dois valores, professor. Ele pediu que você somasse o perigeu, não foi isso a pergunta que ele fez para a gente, ó? Opa, até passei sem querer. Tá aqui, ó. Ele pediu que você somasse aqui. Cadê? Suponha, nananana, calcular a soma, professor. Prof, então a gente vai somar esses dois valores aqui, ó. Você entendeu? O que foi que nós fizemos? Nós pegamos, substituímos a parte lá do cosseno por 1 ou por menos 1 para encontrar o maior e o menor valor possível para o y, que no caso é o nosso RT. Prof, agora se nós somarmos aqui, a maior distância deu 6.900. Para você somar com 5.000, a soma vai dar exatamente 12.000 quilômetros. Alternativa correta, letra B de bola. Entendeu? Entendeu, né, Gabriel? Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro? E aí? Deu certo? Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Professor, diga uma coisa, esse tipo de questão, além dele pedir para a gente substituir 1 ou menos 1, que seria para achar o maior valor possível ou o menor valor possível, eu também poderia perguntar quanto tempo leva para que esse satélite atinja o apogeu, quanto tempo leva para esse satélite atingir o perigeu. Eu também poderia perguntar isso para vocês. E, professor, como é que a gente faria? Nesse caso, eu precisaria dos ângulos. Para a gente atingir o apogeu, nós não tivemos que substituir o cosseno do ângulo por menos 1. Aí você tinha que pensar qual é o ângulo que tem seu cosseno valendo menos 1. Gente, para o cosseno valer menos 1, esse ângulo tem que valer 180 graus, professor. Esse ângulo tem que valer 180 graus. Esse ângulo tem que valer, professor, exatamente π radianos, professor. Π radianos. Esse cara teria que valer 180 graus. Para o cosseno do ângulo da 1, o meu ângulo ou é 0 grau ou é 360 graus. Aqui é porque ele não me especificou a análise angular, mas eu acho que o valor teria que ser em graus mesmo. Ia ficar 360 dividido por 0,006. Aí a gente ia achar o tempo. O tempo, acho que era em minutos. Deixa eu ver aqui. Isso. O tempo em minutos que levaria para que esse satélite atingisse a órbita máxima. O tempo que ele levaria para chegar na parte mais distante, o tempo que ele levaria para chegar na parte mais próxima. 360 dividido por 0,006 ia dar quanto? E 180 dividido por 0,006. Era mais ou menos isso, mas eu vou já trabalhar esse tipo de questão com vocês. Professor, está aqui outra. É justamente isso que eu vou trabalhar com vocês. Pessoal, olha uma questão dessa, aí se espanta um pouquinho. Professor, o que é isso que eu estou enxergando? Gente, é de uma simplicidade muito grande. Primeiro você vai olhar para a situação, problema. Opa, grande Mauro, bom dia, querido. Mais gente chegando pelo YouTube aqui para estar acompanhando a aula. Fique à vontade para participar, grande Mauro. Olha só. Nessa situação, ele diz que aquela relação vai calcular alguma coisa para mim. Lê comigo que a gente identifica. Ele diz assim, ó, em uma determinada região, a intensidade média de radiação. Opa, professor, já sei, ó. Isso aqui é a radiação, professor. Em unidades de radiação, varia em função do tempo em dias. Professor, aqui, ó, é o número de... Vou botar só dias, professor, é o tanto de dias. Pronto. Então, se o cara me desse, tipo, 40 dias, eu pegava, colocava o 40 lá no lugar do D. Se o cara dissesse que a radiação, professor, era 1000, professor, eu botava um 1000 lá no lugar do I.
Mas vamos ver o que é que ele quer. Sabendo que o argumento da função seno está em radianos, que ela não me falou na aula passada, por isso que eu nem fiz a conta. O argumento está dizendo para mim que o ângulo está sendo considerado em radianos, tudo bem? E que D igual a 1 corresponde ao dia 1º de janeiro. D igual a 2 corresponde ao dia 2 de janeiro. D igual a 3, dia 3 de janeiro, e aí vai. A pergunta, é correto afirmar que a máxima radiação do ano vai acontecer em que mês? Então, vamos lá, presta atenção. O teu trabalho aqui é o seguinte, sempre. Tu vai olhar, gente, só para essa parte aqui, ó. Só para essa parte. Ou seja, onde tem o seno do ângulo, onde tem o cosseno do ângulo. O teu trabalho é entender que ou você vai ter que substituir aquele seno do ângulo por 1 ou por menos 1. Ou por 1 ou por menos 1. Letra A, Mauro, foi rápido assim, deixa eu ver aqui. Em março? Vamos já ver. Olha só. Então, presta atenção aqui. Se eu pedisse para você achar a maior radiação, eu teria que colocar no lugar daquele seno 1. Se eu pedisse para você a menor radiação, eu teria que colocar no lugar daquele seno menos 1. Mas a pergunta é, ele quer saber em que mês. Em que mês vai acontecer? Professor, um mês tem quantos dias? 30 ou 31? Aí depende do mês. Essa questão é que ela é rica em detalhes. Professor, tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, mas eu vou fazer bem devagarzinho com vocês. Então, como ele está querendo saber o tempo, professor, o mês aqui, eu vou olhar só para essa parte aí, ó. Professor, para que a radiação, professor, seja máxima, você teria que substituir isso aqui por quanto, professor? Para a radiação ser máxima, o seno de 2π, que multiplica D menos 77, 2π que multiplica D menos 77 sobre 365, teria que valer quanto o seno desse ângulo? Para a radiação ser máxima, o seno desse ângulo tem que valer exatamente 1, professor. Por que que é 1? Pergunte aí para mim. Por que que é 1? Professor, se você colocar 1 no lugar dessa expressão que o senhor circulou, ia ficar 300 mais 250 vezes 1. Então, a radiação máxima seria exatamente 550. A radiação mínima seria 300 mais, aí substituiria por menos 1. A radiação mínima seria 50. Mas ele não pediu a radiação máxima, ele não pediu a radiação mínima. Ele perguntou em que mês acontece. Ele perguntou o tempo. Então, professor, eu sei que para nós acharmos a radiação máxima, eu teria que substituir no lugar daquele seno menos 1. Então, agora a minha pergunta é a seguinte. Qual que é o valor do ângulo quando o seno dá 1? Professor, o seno de um ângulo dá 1, essa expressão inteira, ela representa para mim o meu ângulo. Para o seno de um ângulo dar 1, esse ângulo tem que valer exatamente 90 graus, professor. Tem que valer π sobre 2 radiano. Então, o teu trabalho é justamente esse. Você vai dizer que esse ângulo aqui, ó, que é 2π, que multiplica D menos 77 sobre 365, isso aqui é o ângulo. Esse ângulo tem que valer π sobre 2 radianos. Aí você vai resolver a conta, vai estar encontrando o valor do teu D. Vamos ver aqui. Corta esse π com esse π. Faz produto dos meios pelos extremos, professor. Vai ficar 4, 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4 que multiplica D menos 77 vai ser igual a 365. Passamos aqui a distributiva. O resto aqui é álgebra. Vai ficar 4D menos 4 vezes 77. Deixa eu ver quanto que vai dar aqui.
4 vezes 77, 308, é igual a 365. Professor, o 308 vai passar para o lado do 365 somando, vai ficar 4D, é 365 mais 308, 4D vai ser igual, 365 mais 308. 673. 365 mais 308, é isso mesmo. D é igual a 673 dividido por 4. D vai ser igual. Aqui vai ser o tanto de dias que vai levar para a radiação ser máxima, tá bom? Então, vai ficar 673 dividido por 4. Professor, 168,25. 168,25 dias. Vai dar 168 dias completos. Vai dar 168 dias completos e 1/4 de dia. Entendeu? Então, no caso, vai precisar de 169 dias. Porque você vai entrar no dia seguinte. Vão dar 168 dias completos, mais 1/4 de dia. 169 dias. Tá, professor, mas espera aí. Ele disse que nós considerássemos a questão D igual a 1 janeiro, não é isso? Então, vamos ver aqui, professor. Olha só. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, professor. Aí eu tenho que saber quais meses são 30, quais meses são 31. Professor, mês de janeiro é 30 ou é 31? Deu junho, Gabriel? Julho? Calma aí, vamos devagar. Vamos ver aqui, ó. Eu sei que vão transcorrer 168 dias. Se D igual 1, é janeiro. 2 continua sendo janeiro. O mês de janeiro tem 30 ou tem 31? Professor, sempre é assim. Vai ter um mês que tem 30 e outro que não tem 30. É um que tem 30, um que tem 31. Tem 30, um que tem 31. Professor, mês de janeiro tem 31 dias. Mês de fevereiro, professor, ele não falou que é bissexto não, né? Então, nesse caso, vai ter 28 dias, professor. Mês de março, professor, vai ter 31. Mês de abril, 30. Janeiro, fevereiro, março, abril. Olha, eu botei esse B de quê aqui? Maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aqui já vai ter 31 dias, 30, 31. Aí, quando chega aqui em agosto, professor, é 31 de novo, viu? 31, 30, 31, 30 e dezembro, que tem 31 dias. Eu não sei como é que vocês aprenderam. Quem me ensinou esse negócio aí foi minha avó. Mandava eu botar aqui assim, os carocinhos aqui do dedo, os calombinhos do dedo, aí contava. Quando é o grugumim, que eu brinco, o grugumim do dedo aqui assim. Tem gente que aprendeu desse jeito também. Tem gente que aprendeu desse jeito. Ó, aqui, ó. Coloca aqui, ó. É porque eu tô com... Deixa eu ver se eu boto aqui, ó. Te coloca aqui, ó. Encosta aqui, ó. Essa fusão do Dragon Ball. Bota as duas mãozinhas assim, ó. Uma do lado da outra. Aí tu vai contando. Tanto faz, de qualquer lado, ó. Se você pegar aqui a primeira, ó, primeiro grãozinho aqui, ó, você está dizendo que o primeiro mês de janeiro tem 31. Aí você tem um sulco aqui, ó. Ou seja, ele desce, né? Então quer dizer que baixou, ó. Então 31, aí 30, no caso fevereiro a gente sabe que é 28. Aí, ó, subiu de novo. Março 31, aí no meio aqui, ó, já é 30, 31, 30, 31. Então, ó, janeiro 31, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí juntou o tamanho. Agosto já começa, ó. Então, julho e agosto é 31, ó. Aí, ó, agosto 31, setembro não é 31. Aí, outubro 31, novembro não é 31, dezembro é 31. Eu aprendi desse jeito, eu não sei vocês. E tem algumas questões, depois vocês procuram na internet aí. Tem questão que eu tenho que saber essa relação. Então, professor, vão transcorrer-se
168,25 dias. Então, o mês de janeiro inteiro foi, professor. O mês de janeiro foram só 31 dias. A gente vai somando, né, professor? Então, a gente já tem mês de fevereiro, também já foi, professor. Se eu juntar mês de janeiro, fevereiro, já dá exatamente 59 dias. Não é isso? Mas levou quanto tempo aí, ó? Opa, Mauro, parabéns, cara. Parabéns pelo seu dia. Parabéns. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, não. Tenha muita saúde, paz, sucesso, felicidade aí. Parabéns aí pro Mauro que está acompanhando a nossa aula. Deu certo? E aí, Mauro? Você tinha colocado agora há pouco que dava março, foi? Foi março, grande Mauro? Vamos ver aqui. Eu acho que é a emoção do aniversário lá. Prof, se eu entrar em março aqui, já foi quantos dias? Deixa eu ver aqui, professor. 31, 28, 31. Professor, aqui, ó. 1, 8, 9, 10, vai 1. Aqui a gente vai ter 3, 6, 7. Ó, professor. Dá 90 dias, professor, esses 3 meses aí, ó. Só que passou quanto? Passou quanto aí? Professor, 168. E, professor, ainda está um pouquinho longe. Vai entrar esse mês, vai entrar esse mês. Então, deixa eu ver aqui. Mais 61, né? Já vai, professor, ó. 151 dias, professor. Tá faltando ainda 18 dias. Professor, ó. Para percorrer o restinho, vai dar aqui, professor. Vai dar no mês de junho, professor. Vai dar no mês de junho, professor. Se o senhor contar, tu tá entendendo, não tá, Gabriel? O mês é que você colocou qual foi? Que já passou a mensagem que você botou. Qual foi o mês que você colocou, Gabriel? Não vi aqui, ó. Bolo refri, show de bola, Mauro. É bom, não é ruim, não, muito é bom. Não sei qual foi o mês que você tinha colocado, não, porque já passou aqui, Gabriel. Você tinha colocado qual? Aqui deu mês de junho. Aqui, no caso, deu mês de junho, Gabriel, porque transcorreu-se exatamente 168 dias. Se você contar do mês de janeiro, não foi ele especificou, ele mandou contar de janeiro, ó. Começou o ano, tá aqui, ó. 1º de janeiro, tá aqui, professor. Então, contei 168 dias para frente. 168 dias para frente vai bater no mês de junho, professor. Sai somando, ó. 31 mais 28 mais 31 mais 30 mais 31. Até maio, professor, dá 151 dias. Então, para completar os 18,25, tu vai entrar no mês de junho. Vai dar mais ou menos da dia 19 de junho. O dia que a radiação solar tá topada, vai ser no dia 19 de junho. 19 de junho, o sol lá tá assim, que aquele dia, se eu jogar um ovo no asfalto, frita. É mais ou menos desse jeito. Entendeu? Beleza? Vamos que vamos, vou continuar. Prof, olha a outra aqui. Essa aqui eu acho que vocês conseguem fazer sós. Eu vou só ler e vou recordar alguns pontos com vocês. O tempo que leva para dar uma volta completa eu chamo de período e tenho fórmula. O tempo que leva para realizar um ciclo completo também, professor, é o período e tem uma fórmula. Prof, lê lá. A Grande Roda de Pequim é uma das maiores rodas gigantes do mundo. Podemos descrever seu movimento de giro por meio de uma função trigonométrica. Por exemplo, consideremos um extremo A como se você sentasse numa daquelas cadeirinhas fosse o ponto A. De um diâmetro horizontal, podemos descrever o movimento através da função. Eu já olhei aqui, professor, e já vi que a questão trata-se de uma função seno, professor. Então, eu já tenho que lembrar daquelas histórias todas lá, domínio, imagem, período. Eu já tenho que lembrar qual é o maior valor possível, qual é o menor valor possível. Agora, o que essa função calcula para mim? A questão diz também, lê, ó, em que Ft representa a altura, professor, em metros. Representa a altura em metros, professor. Do ponto A em relação ao terreno no instante T, professor. E ele está dizendo que o T aqui representa o tempo que é gasto para
efetuar essa volta em minutos. Aí a pergunta, qual é... Tá aqui, professor. Primeira pergunta. Qual é a altura máxima? Professor, ele quer saber o maior valor de FT, professor. O FT não é a tua altura? Então, ele quer saber qual é o maior valor que isso aqui pode dar, professor. Novamente, é só você entender. Tenho que substituir isso aqui por quanto? E no caso, na letra B, ele quer saber em quantos minutos a roda gigante dá uma volta completa. Toda vez que a pergunta for uma volta completa, ele está pedindo que você ache o período. Tem fórmula. Vocês, Baixa Grande do Ribeiro, fazer, Gabriel fazer, fez direitinho, sem pressa. Meu diretor, coloque 2 minutinhos, respondam letra A e letra B. É mais que suficiente, 2 minutinhos. Opa, e aí? Deixa eu ver aqui. Gabriel, cadê o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro? Tô vendo lá. E aí, gente? Vou fazer devagarzinho. Vocês vão fazendo aí, vão fazendo, gente. Vocês estavam participando agora há pouco. Foi ficar acanhados agora? Vamos lá. Eu quero a altura máxima. A minha função tá lá, já bonitinha, professor. Como é que eu vou fazer para achar a altura máxima? Gente, tá aqui, ó. FT é igual à fórmula que ele me deu, 112 mais 97 πt sobre 15. 112 mais 97 vezes πt sobre... Opa, seno 97 vezes o seno de π vezes t sobre 15. Pronto. Essa é a função. O que é que essa função calcula para mim? Professor, essa função calcula para mim a altura máxima que essa rocha gigante atinge. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, cara, meninos, meninas, para mim achar a maior altura possível, eu vou olhar só para cá. Eu tenho que substituir esse pedaço, essa parte aqui, por 1 ou por menos 1. Professor, se eu tenho que substituir aquilo ali por exatamente, professor, 1, né? Não é o máximo que o senhor quer? A altura máxima? Vai ser FT é igual
112 mais 97 vezes 1. Professor, por que o senhor não substituiu por menos 1? Porque se você substituir por menos 1, você vai encontrar a altura mínima, que é aquela que a cadeirinha, quando você vai descer, é a distância dela para o solo. No caso, quando você vai descer. Aí depois é que ela sobe. Professor, então aqui vai ser fácil. Vai dar FT, só conta mesmo, a altura máxima. Vai ser 112 mais 97 vezes 1, que dá 97. A altura máxima vai dar 219, não é isso? Deixa eu ver, 299. É isso mesmo. 112 mais 97. 9, 10, é isso mesmo, 209 metros, professor. Deu certo, Gabriel? Deixa eu ver lá. 209 metros. Perfeito, perfeito. Professor, agora falta o tempo que leva para essa roda gigante atingir a altura máxima. Ele não perguntou, aliás, para atingir a altura máxima, não. Ele perguntou o tempo para dar uma volta completa. Se ele tivesse perguntado o tempo para atingir a altura máxima, aí sim eu ia usar, substituir lá no lugar daquele ângulo 90 graus, Gabriel. Só que ele pediu o tempo gasto para dar uma volta completa. Gente, quando for tempo para dar uma volta completa, é a fórmula período 2π sobre o módulo de m. Quem é o m nessa função? Quem é o m? É aqui que está. Professor, o m é o valor que acompanha o x, que nesse caso o meu x aí é o t. Nessa função que vocês estão analisando, o valor do a, professor, é 112, o valor do b é 97, o valor do m, professor, é π sobre 15 e o valor do q é 0, professor. Então, eu preciso só desse. Então, meu período é 2π sobre o m, que é π sobre 15. Divisão de frações, conserva a primeira, que é 2π, multiplica pelo inverso da segunda. Corta o π com π, 2 vezes 15. A roda vai levar exatamente 30 minutos para chegar na altura máxima. Ou melhor, tudo bem, eu quero falar altura máxima, para dar uma volta completa. A roda gigante gasta 30 minutos para dar uma volta completa. Essa roda gigante lá da China. Então, se você entrar nessa roda gigante e estiver passeando lá pela China, saiba que se você sentar, você vai levar, professor, 30 minutos para descer. Entenderam? Certinho, não é? Vamos para a próxima. Vamos lá. E, professor, treinei muita questão algébrica. Agora a gente vai para análise gráfica. Ele quer que eu componha a função. Olhando para esta função, professor, eu estou vendo ali a função escrita algebricamente, em cima y igual a mais b vezes seno de x, e eu já sei que trata-se de uma função seno, mas dava para saber que ela estava subindo também. Como é que eu faço, professor? Porque a pergunta é, ele quer o a e o b, quer ver? Determine os valores das constantes reais a e b. Como é que eu faço, olhando para este gráfico, para encontrar o valor do a e o valor do b? Hein, gente? Como é que eu faço? Vamos lá, recordar o que foi que nós aprendemos em análise e interpretação gráfica. Olhando para esse gráfico aí, gente, eu já consigo tirar um monte de informação. Olhando para este gráfico, eu já consigo te dizer qual é a imagem desta função. Por quê? Para nós acharmos a imagem, e eu falo da imagem porque justamente o a e o b, professor, é que trabalham diretamente com a minha imagem, é só você olhar qual é, professor, o ponto mais alto e o mais baixo atingido por este gráfico. Professor, o ponto mais alto está aqui no pontilhado. Ó. O ponto mais alto atingido por este gráfico, professor, é o 7, professor. O ponto mais baixo atingido por esse gráfico, entenda que toda vez você vai fazer isso, ó.
o ponto mais baixo atingido por esse gráfico, cadê o valor, pai? Não deu ali, não? Não deu, professor. Ih, caracoles, e agora? Eu não tenho a imagem. Eu iria fazer pela imagem. E agora, professor? Alguém me dá uma sugestão? O ponto mais alto é 7. Porque das questões anteriores, nós usávamos a imagem para achar o A e o B. Só que agora ele não me deu. Alguém quer me dar alguma sugestão? O que eu poderia fazer? Não tem, né, Gabriel? Estou procurando aqui. Eu até olhei assim, sei que fosse 6 negativo ali, mas era o π sobre 6 ali. E agora? E, professor, agora eu não sei como é que faz, não. Aí, beleza, Gabriel. Mas sistema com o quê? Gabriel está lembrando ali. Peraí, professor. Igual como é em qualquer função, para a composição de qualquer função, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, modular, exponencial, logarítmica, o que rege a composição são as coordenadas cartesianas, são pares ordenados. Para a gente montar uma função seno ou uma função cosseno, eu preciso ter 2 pares ordenados. 2. Como assim, professor? Aqui. Eu tenho este ponto, deixa eu só botar aqui a canetinha. Eu tenho este ponto, que é um par ordenado. Ele tem um valor de x, que é π sobre 2, e de y, que é 7. Eu tenho este ponto, que também é um par ordenado, que tem valor de x, π sobre 6, e um valor de y igual a 5. É mais do que suficiente. Ah, professor, e o que é que eu vou fazer? Gente, eu vou substituir, montar, como foi que Gabriel colocou, montar um sistema. Então, se você também quiser montar um sistema sem ser utilizando-se da imagem, sem ser utilizando-se do valor máximo e do valor mínimo, você pode pegar, professor, e montar o sistema. Eu vou pegar, professor, a minha função não é essa aqui? Y é igual a mais b vezes o seno de x. Se eu sei que y é igual a mais b vezes o seno de x, y é igual a mais b vezes o seno de x. Professor, eu posso dizer que se eu tiver um par ordenado, x, y, eu posso substituir na minha expressão, professor. A mais b vezes o seno de x é igual a y. Quem foram os pares ordenados? Era o π sobre 2 e o 7, e o π sobre 6 e o 5. Só conferir. π sobre 6 e 5 e π sobre 2 e 7, certinho. Onde eu tenho aqui, professor, que o π sobre 2 e o π sobre 6 são valores de x. Eu vou substituir aqui. Eu tenho, professor, que o 7 e o 5 são valores de y. Então, vamos nós substituir e montar o nosso sistema. Vai ficar a mais b vezes o seno de π sobre 2 é igual ao y, que é 7. Pega o segundo par ordenado. Vai ficar a mais b vezes o seno do x, que agora é π sobre 6, é igual ao y, que é 5. Está montado o nosso sistema, professor. Onde eu tenho que vai ser a mais b vezes. Agora eu vou calcular. Quanto que é o seno de π sobre 2? Só lembrando, o seno de π sobre 2, vou até botar aqui do lado, ó. O seno de π sobre 2, professor, dá 1. Por quê, professor? Porque é seno de 90, gente. π sobre 2 é 90. Seno de π sobre 2 é a mesma coisa que o seno de 90. E o seno de 90 é 1. Então, vai ficar b vezes 1 é igual a 7. Eu tenho o seno também que calcular de π sobre 6. π sobre 6 é a mesma coisa que o seno de 30, não é isso? Seno de 30 é, ó, 1/2 ou 0,5. Entendeu? Entendeu? Isso, Gabriel, montou direitinho. Então, aqui na outra vai ficar a mais b vezes o seno de π sobre 6, que é 1/2, é igual a
5. Prof, vamos lá então. Vai ficar A mais B vezes 1, que dá B. Vai ficar A mais B igual a 7, professor. Vai ficar A mais B é igual a 7. Na de baixo vai ficar A mais B sobre 2 é igual a 5. A mais B sobre 2 é igual a 5. E agora, professor? Você vai resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Quem escolhe é você. Se você quiser eliminar aquele denominador logo, tirava o MMC lá, ia ficar 2A mais B igual a 10. Se você preferir, vai ficar A mais B é igual a 7. Embaixo ia ficar 2A mais B igual a 10. Se eu tirasse o MMC, aqui é 1, aqui é 1. Professor, aplicando o método da adição, eu multiplicaria aqui por menos 1, reescreveria aqui embaixo, ia ficar menos A menos B é igual a menos 7. 2A menos A dá A, cancela B com B, 10 menos 7 vai dar exatamente 3, professor. O A é 3. Substituindo o valor desse A na primeira equação, professor, eu tenho que A mais B era igual a 7. Se o A é 3, 3 mais B é igual a 7. B igual a 7 menos 3. B é igual a... Tá aí, professor, encontrei o valor do A, encontrei o valor do B. Ele só tinha pedido que eu achasse o valor do A e do B. Então, a minha função, que era y igual a mais B vezes o seno de x, ela seria y é igual a 3 mais 4 vezes o seno de x. Essa seria a minha função. Eu já tenho até como achar agora, professor, o valor aqui da parte mais baixa que ele não me deu, caso ele viesse a pedir a minha imagem. Se eu tenho o valor do A e do B, eu tenho como achar a minha imagem. Como é que daria a imagem lá? Professor, a imagem o senhor fazia assim, ó. Menos 1 e 1. O senhor primeiro multiplica com o B, não é? Professor, vai ficar menos 4 e 4. E acrescenta o A, que é 3. Professor, vai dar menos 1 e 7, professor. Lá embaixo era menos 1, professor. Eu acho que veio, foi faltando. Será que não? Aqui era menos 1, professor. A parte mais baixa do nosso gráfico seria exatamente menos 1. Vocês entenderam? Ô, professor, tem outra já, ó. Caraca, mas aí já está acabando o nosso tempo. Essa daqui, gente, é uma questão que temos que ter cuidado. Sabe por quê? Vou só ler. Vocês printam aí, vocês tentam fazer para a próxima aula. Por que cuidado? Ela fala de ar-condicionado. A gente, por cultura, quando a gente liga o ar-condicionado no split, né, professor? A gente tá quente o ambiente, aí tu diz assim, coloca no máximo. Quando tu se utiliza dessa expressão, coloca no máximo, tu tá querendo que a temperatura fique mais quente ou mais fria? Quando tu diz coloca no máximo. Professor, a ideia, eu digo, bota o bicho truando aí no máximo. A ideia, quando eu digo coloca o ar-condicionado no máximo, é de você deixar o ambiente o mais frio possível. Mas só que quando nós falamos de temperatura, professor, quanto menor for o valor da temperatura, mais frio fica. Então, quando a gente fala coloca no máximo, eu estou considerando a menor temperatura. Quando eu disse assim, rapaz, coloca no mínimo, coloca a temperatura no mínimo, eu estou considerando uma maior temperatura. Você está entendendo? Mínimo, quando ele fala mínimo, professor, quando ele fala máximo, dá essa sensação, coloca no máximo. Se eu colocar no máximo, professor, o senhor pensaria, coloca no 25 graus, 27 graus, que é o máximo. Não, mas a ideia é contrária. Essa que é a jogada da questão. Vai pensando, vamos ver quem que traz feita na próxima aula pra gente, pode ser? A gente vai ficando por aqui, desejando aquele bom dia a todos. Obrigado pela participação. Próxima semana a gente tá de volta. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.